Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar como fazer o cálculo quando eu tenho uma medicação em miligrama quilo dia. Esse processo ele é muito utilizado tanto para criança quanto para adulto, quando eu tomo como base o peso. Então vamos lá, me acompanhe. Vocês têm na prescrição um xarope que no frasco contém 20 miligramas para cada 5 ml. Eu tenho uma prescrição de 80 miligramas por quilo dia. E essa prescrição no dia, ela deve ser administrada a cada 6 horas. Então, significa o quê? No dia eu tenho 24 horas. Se eu vou administrar de 6 em 6 horas, eu tenho que administrar 4 doses. E aqui está o peso que eu vou utilizar como parâmetro aqui para o meu cálculo. Primeiro passo, o que nós precisamos fazer aqui? Primeiro passo, nós vamos calcular qual é o valor dia, quanto ele vai receber nas 24 horas. Primeiro que eu vou utilizar aqui a prescrição vezes o peso. Aqui eu vou ter, vamos colocar aqui, quanto vai dar 80 vezes 15? 0, 8 vezes 5, 40, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8. 0, 0, 4 e 8, 12. Então, aqui eu preciso de 1.200 miligramas nas 24 horas. Por dia, ele vai precisar de 1.200 miligramas. Mas nós já sabemos o quê? Que aqui eu tenho dia, 24 horas. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso dividir este valor do dia por 4 doses, porque nós não vimos aqui que nas 24 horas eu tenho que aplicar 4 doses uma dose a cada 6 horas. Então, nós vamos pegar esse 1.200, vamos fazer aqui em cima, o segundo passo, vamos para cá. Eu vou pegar os 1.200 e vou dividir pelo número de doses, para saber quanto que ele vai receber em cada dose. Então, vamos lá. Quanto dá 1.200 dividido por 4? Vamos aqui embaixo fazer uma continha aqui no nosso rodapé. 1.200 dividido por 4. Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12. Desço esse 0, desço esse 0 e jogo os 2 zeros para cá. Esse e esse. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter o quê? Em cada dose, esse paciente vai precisar receber 300 miligramas. O que eu tenho disponível aqui? Frasco de 200 miligramas para cada 5. Então, quanto que vai ser a dose que equivale a 300 miligramas? Vamos fazer aqui o terceiro passo. Se eu tenho frasco de 200 miligramas
para cada 5 ml, quanto será a dose de 300 miligramas? Vamos fazer aqui nossa regrinha. 300 vezes 5 dividido por 200. Podemos cortar os zeros de cima com os zeros de baixo. 3 vezes 5 dividido por 2. X é igual a 15 dividido por 2. Aqui nós temos 7,5 ml. Então, o que significa tudo isso aqui que nós fizemos? Primeiro, nós fomos buscar quanto no dia de dose esse paciente precisa. Ele precisa de 1.200 miligramas nas 24 horas por dia. Só que o médico está pedindo o quê? Para que essa dose ela seja administrada a cada 6 horas. Então, aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir essa dose total em 4. Eu preciso fracionar para saber quanto que eu vou administrar a cada 6 horas. Eu vou administrar a cada 6 horas 300 miligramas, tá? 300 miligramas. Como que nós chegamos aqui, ó? Pegamos a dose total, dividimos pelo número de doses, chegamos aqui nas 300 miligramas. Quanto de medicação é essas 300 miligramas? Vamos aqui no frasco disponível, a prescrição e vamos buscar o nosso X. Chegamos na dose aqui. Então, a cada 6 horas ele vai receber 7,5 ml e no dia 1.200 miligramas da medicação, conforme a prescrição médica. Vamos a um outro exemplo. Aqui nós vamos usar a heparina como exemplo. Eu tenho um frasco de 5.000 unidades por ml, eu tenho uma prescrição de 200 unidades por quilo dia e eu tenho aqui um paciente com 60 quilos. Então, nós vamos fazer exatamente como no exercício anterior. Primeiro passo. Nós vamos fazer o quê? Multiplicar as 200 unidades pelo peso. E nós vamos chegar em quanto? Vamos fazer a continha aqui embaixo. 200 vezes 60. 0, 0, 0, 6 vezes 2, 12. 12.000 unidades dia. Isso é o que o paciente, é o que está pedindo para esse paciente. Ele precisa de 12.000 unidades de heparina dia. Só que aqui, nesse exercício, ele está pedindo o quê? A dose. Então, vamos lá. Vamos para o segundo passo. O que eu tenho aqui de frasco disponível? 5.000 unidades para 1 ml. 5.000 para cada um. Quanto que está prescrito aqui no dia? 12.000 unidades. Eu vou buscar aqui a dose. Então, vamos calcular quanto é este X. 12.000 vezes 1 dividido por 5.000.
Posso cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Aqui eu vou ter 12 vezes 1, 12, dividido por 5. Quanto vai dar essa continha aqui? Vamos aqui para baixo. 12 dividindo 5. 2 vezes 5, 10. Sobra 2. Acrescento um zero aqui para continuar a conta. Vírgula. 4 vezes 5, 20. Zero minha continha aqui. A resposta é 2,4, desculpa, ml. Então, aqui eu tenho esta prescrição de 200 por quilo dia. Fizemos aqui no primeiro passo, quanto ele vai precisar no dia. Essa é a dose que ele precisa. Como é uma dose só, nós precisamos administrar as 12.000 unidades. De onde eu tiro esta dose? Do que eu tenho disponível, que é o frasco de 5.000 para cada ml. Venho montar aqui minha regrinha de 3 no segundo passo. Se eu tenho 5.000 unidades para 1, quanto que vai ser 12.000 unidades? Vamos fazer a montagem e chegamos em 2,4 ml. Essa é a dose dia que o paciente precisa receber. Bom, eu mostrei para vocês 2 exemplos. No primeiro exemplo, nós chegamos na dose do dia, só que na prescrição ela precisava ser fracionada em algumas doses, que no nosso caso do exemplo foi de 6 em 6 horas, onde nós tínhamos 4 doses diárias para administrar a dose total no paciente. Neste outro exercício, aqui no segundo, não está discriminando em quantas vezes. Então, significa o quê? Que é uma dose única, tá? Então, aqui no enunciado é que vocês precisam prestar atenção quando ele direciona para uma dose única ou quando ele fraciona. Ou quando também ele só pede o valor do dia, ele não pede a dose. Então, vai ter alguns exercícios que eles vão pedir só para vocês calcularem quantas miligramas o paciente precisa receber dia, tá? Então, vocês não precisam fazer a segunda parte, que é o cálculo da dose. Tudo vai depender de como está colocado o enunciado para vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema, que tenha ajudado bastante vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Continuem se inscrevendo no canal. Muito obrigado e até a próxima.